Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um WOcast, o nosso podcast, onde hoje temos um convidado para a gente falar exatamente sobre a área da harmonização facial, da escultura facial. E esse convidado é muito especial, veio de Brasília, exclusivamente para estar aqui com a gente. Eu fiquei tão feliz quando ele topou esse convite e se disponibilizou a vir conversar com a gente aqui no podcast. E ele tem graduação em Direito, ele tem graduação em Biomedicina, graduando do curso de Odontologia e atualmente ele é servidor efetivo do Senado Federal e é proprietário de uma clínica de estética no Distrito Federal desde 2017. Fez pós-graduação em Direito e Jurisdição. Cara, é melhor aliado, né? A harmonização com o direito. Precisa. E pós-graduado em harmonização facial. Dr. Thiago Drummond, estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Como eu já te falei lá nos bastidores, seu conteúdo me chamou muita atenção, começou a aparecer lá no meu Explorar. E você tira um pouco esse estereótipo do profissional certinho, tudo polido, tudo bonitinho, que eu concordo muito com isso. Nosso dia a dia, ele não é tão polido quanto a gente posta no Instagram. Então você vai muito pela realidade, eu acho que foi isso que mais chamou minha atenção. Pois é, William. Primeiro, assim, obrigado pelo convite, né? Você não tem noção do tamanho da alegria que eu recebi. Esse convite eu não esperava, né? Justamente de uma pessoa que eu admiro, que eu acompanhava o trabalho há tantos anos. Quando eu era ali um embrião ainda na estética, na harmonização, eu já estava ali te acompanhando, então receber esse convite foi muito especial, né? Levar o Instagram para esse lado de uma forma mais descontraída, falando de temas sérios, né? Eu falo não só da técnica da harmonização facial, como eu abordo muito sobre intercorrências, foi bastante desafiador, né? Porque eu acho que grande parte dos profissionais ali da área, eles são muito quadrados ali dentro daquela caixinha, realmente, da polidez, do luxo, né? E eu, no próprio início, eu tive dúvidas se eu tentaria romper essa barreira ou não, sem saber até onde poderia comprometer minha credibilidade, né? Sim, mas assim, ó, teve um início de tudo, antes de você pensar se romperia a barreira ou não. Quando que foi o primeiro start que você falou assim, cara, tô pensando nisso, vou postar? Então, eu comecei a fazer algumas postagens mais técnicas, né? Que eu já estava pensando em fazer o meu curso. E naquele momento ali que eu lembro certinho, a primeira postagem foi quando eu fui falar de bolsas, né? Formação de bolsas após um preenchimento de olheira. É uma coisa besta, eu só coloquei uns desenhos de umas bolsas femininas no olho, né? Ah, bolsas depois do preenchimento. Muito bom. Aí, uma coisa bem sutil que eu joguei, aí depois eu fui falar sobre estrabismo, aí eu peguei a imagem de uma pessoa famosa, coloquei, né? Aí as pessoas foram gostando, eu achava legal levar para essa forma, então a partir disso, assim, foi só aumentando, né? Ganhando confiança Começou a e fluir. postando, né? Tiago, tem duas perguntas que eu faço antes de a gente começar nosso bate-papo mais específico, que eu gosto de fazer para os meus convidados, uma no começo e uma no final. A do início é, quem é o Thiago Drummond? Esquece vida profissional, me fala um pouquinho do Thiago. Então, o Thiago, antes de mais nada, é um homem assim, sonhador, que antes de tudo, assim, eu entrei na estética, eu já tinha uma outra atividade, eu entrei buscando, acho que um reconhecimento, né? A partir do momento que eu me identifiquei com a estética, eu vi que tinha um gargalo ali, um abismo sobre temas sérios, assim, que eu queria abordar, principalmente as intercorrências na harmonização. Então, eu pensei em entrar mesmo de cabeça para talvez criar um legado, transformar mesmo a forma de ver a estética e de uns profissionais biomédicos que a gente não via tantos assim sendo falados. Então, antes de mais nada, de buscar a recompensa financeira, eu queria deixar esse legado. Então, assim, eu sou um cara comum, sonhador ali, pai, marido, né? Trabalho bastante e eu quero só poder ganhar o meu espaço e ter o reconhecimento de grandes profissionais, como aconteceu com você aqui. Eu espero que esse seja só o start ali da minha carreira, Eu né? tenho certeza, meu querido, o caminho que você está trilhando aí com muita dedicação, muito esforço, e você faz um trabalho diário, que é o mais importante. Então, essa obstinação acho que é o que traz o nosso sucesso de forma geral.
Eu tenho certeza que você vai chegar lá e já chegou, né? Já tá trilhando bons caminhos. Eu vejo seu Instagram lá, vejo o quanto o pessoal ama você, ama o seu trabalho. Então tenho certeza que você já conquistou uma legião aí de fãs, de pessoas que gostam do seu trabalho de uma forma super positiva e que levam isso pra vida. Quando a gente vai trabalhando com uma constância e sempre seguindo aquela mesma linha, a gente vai criando um vínculo com aquelas pessoas que admiram o trabalho, é como a gente conversou já inicialmente ali. A pessoa, ela não vai ficar em dúvida se ela gosta ou não gosta do meu perfil, se ela gosta ou não gosta de mim. Ela vai entrar ali no meu Instagram, ela ou vai me odiar ou vai gostar bastante, né? E a partir disso vai me seguir. Então é bom, é importante esse filtro, né? Porque tem profissionais, tem pacientes, alunos para todo mundo, assim, para todos os tipos de profissionais, né? Então, é importante para mim eu estar ali aliado com quem realmente se identifica com a minha linha de pensamento, né? Sim. E realmente, assim, quem tá com você é que gosta e admira o seu trabalho, né? Não vai ter o mais ou menos meio termo ali. Então, quem não gosta já não segue, quem gosta já segue mesmo. Eu acho isso muito legal. Pois é, já faz um filtro. Isso é bom para mim, né? Porque não fica alguém ali preso no meu perfil, às vezes querendo acompanhar por determinado tema, mas sem gostar de mim, né? Se ela não gosta, ela realmente não vai querer me acompanhar, então já desce, já fica melhor para as duas partes, né? Não fica ali um hater me seguindo, ela também não fica me acompanhando sem gostar de mim. Então, para mim, eu prefiro Sim, que seja dessa forma, né? sim. E a gente tem falado muito, Thiago, eu tenho falado muito isso com vocês, com os alunos, exatamente essa questão do nicho. Por quê? Às vezes as pessoas têm tanto medo de se posicionar da forma que ela realmente é, por medo de cancelamento, medo de comentário negativo, e acaba não sendo autêntico, não sendo sincero. Então aquela publicação fica perdida, não tem nenhum caminho que segue de forma verdadeira. Isso é ruim pro Instagram, né? Me fazia muito mal, William. Tem publicação que eu vou atrás de artigo, enfim, que eu vou criar do zero mesmo. Tem publicação que eu já cheguei a demorar 4 horas só fazendo uma publicação. Então imagina eu trabalhar com um conteúdo ou com uma forma de trabalho que não me satisfaz ou que não me deixa pleno no momento que eu estou trabalhando com aquela atividade, né? Seria muito mais penoso, muito mais desgastante. Então eu vi que em determinado momento eu tive que virar a chave. Falei, poxa, eu passo tantas horas na semana fazendo isso, eu passo tantos dias, eu abro mão de ficar com a minha família, eu abro mão de ficar com a minha filha para fazer isso, eu vou fazer uma coisa que não me satisfaz em troca de talvez ter alguma compensação financeira, né? A pessoa tem que ver até que ponto isso vale a pena, né? Então, o meu tempo com a minha família, o meu tempo de descanso, tudo isso é muito valioso. Então, para eu abrir mão de determinadas coisas, tem que ser alguma coisa que também me traz uma recompensa pessoal, né? Então eu realmente virei e falei assim, olha, realmente eu vou seguir essa linha, né, o que for acontecer, e graças a Deus eu não me arrependo da minha decisão. E algo importante, até comentar, o meu próprio irmão chegou para mim e falou assim, olha, eu mostrei seu Instagram para um amigo meu, e ele não é da área, ele é engenheiro. Perguntei se ele teria coragem de fazer um procedimento com você. Ele falou, Deus me livre. Então, assim, eu não julgo o meu irmão, não julgo o rapaz que fez isso. A gente realmente tem visões diferentes, né? As pessoas são assim mesmo, uma singularidade muito grande, cada um ali com a sua particularidade, realidades diferentes. Me abalou, né? Me abalou bastante. Titubeei, balancei se eu seguiria mesmo essa linha ou não, né? E optei por continuar. Então, assim, aluno seu, quem está acompanhando, assistindo agora, realmente vai ser difícil. Você vai, às vezes, encarar uma rejeição familiar, de um amigo, né? Chacota. Mas aí você tem que ver, né? Se você quer viver para você ou para satisfazer o desejo e as intenções de outras pessoas que não você, né? Então, Exatamente. Essa questão do nicho, né, Thiago? E a autenticidade, ela traz coisas negativas psicologicamente falando. Por quê? Quando você é autêntico e mostra muito a sua posição, a pessoa que não concorda, ela vai bater de frente. Então, eu acho que nos caminhos aí, eu posso te dizer que nesses meus trilhos de vida, eu tive muitos momentos como esses. Então, a gente se posiciona, as pessoas duvidam do seu trabalho, duvidam daquilo, mas se você não for autêntico e seguir, você vai se perdendo no meio do caminho, vai perdendo sua autenticidade. por isso você tem que estar bem apegado às suas convicções, né? E Inteligência ter, emocional, e já é né? isso que eu ia falar, aquele equilíbrio emocional, aquela inteligência emocional, porque independente da área, ainda que você siga uma linha mais séria, mais técnica,
você vai ser apedrejado de qualquer forma, Vai, né? vai. Então, eu não sei você, mas eu recebo direto relatos de alunos falando que está pensando em desistir por isso ou por aquilo, né? Então, agora chega num determinado momento que não basta só o conhecimento técnico, você tem que eh, pensar, né? Se você se fortalecer mentalmente, porque hoje a internet é cruel, né? Exato, As pessoas castigam e não tem nenhum receio das consequências. Então você tem exato. que seguir firme, bem apegado ali nas suas convicções, porque não é fácil, né? É, virou uma terra sem lei, né? As pessoas Com comentam o que certeza. quer, a hora que quer, e não pensa que lá por trás tem um profissional. Vou te contar, Thiago, até uma questão. Nunca contei isso pra vocês em aula nem podcast. Mas, cara, eu me lembro o primeiro, antes e depois que eu postei, que muita gente visualizou, que foi um caso de uma pessoa famosa que eu fiz o antes e depois, postei lá, e pra mim aquele caso tava lindo, maravilhoso. E todo mundo que me seguia, me acompanhava, gostou muito. Só que as pessoas que não entendem, aí você posta inchado, posta É, anestesiado, que é um erro nosso também muitas vezes. E as pessoas que não conheciam começou a viralizar aquilo de uma forma tão negativa. E, cara, é assim, ó, é um conflito interno gigantesco, porque você vai lá, faz um caso que você sabe que é um caso difícil, você faz o seu melhor. A hora que você vê o resultado, você fala, cara, eu fiz um milagre aqui, porque eu consegui um resultado muito melhor do que conseguiria. As pessoas que não entendem não vê seu esforço. Então, para elas, você fez o mínimo do mínimo. sim. E aí você conflita, porque a hora que você posta, você pensa uma coisa, mas você lê os comentários, tá todo negativo. Cara, eu cheguei a chorar, eu cheguei no hotel, eu lembro, eu morava em Cascavel ainda, vim atender aqui em São Paulo. Cheguei no hotel, chorei e falei, cara, eu não quero mais isso, eu não vou mais trabalhar com isso. E aí vem os desafios. Se a gente não tiver uma inteligência emocional para levantar no dia seguinte e falar assim, dane-se todo mundo, eu vou fazer o que eu sei e o que eu considero que é correto, a gente desiste. E às vezes a pessoa, ela fala aquilo que ela realmente não acredita que seja verdade, porque ela só quer, na verdade, te atacar, te ofender, né? Exato. Eu acho que as pessoas estão tão frustradas, tão magoadas, que ao invés de buscar ali talvez uma melhoria daquela condição atual dela, ela quer trazer a pessoa para uma situação negativa como a dela. Acho que é muito mais fácil, né? Você atacar, você ofender, aí você causar uma bala emocional numa pessoa é muito mais fácil do que você promover essa mudança positiva em você. Então eu vejo muito nisso, né? Então, William, eu não sei te dizer quantas vezes que eu já fui ofendido gratuitamente, É, gratuitamente, que você vai ter que ir lá, só bloqueia. Tem dia que você quer, quer quer responder, quer... responder, aí depois que você responde, você vê que não valeu a pena, aí você Aí vai já lá e quer apagar e apaga. bloquear. Então isso faz parte do dia a dia do profissional que trabalha na harmonização, e se a gente trabalha na harmonização, a gente tem que trabalhar na internet. Hoje é muito difícil você imaginar as duas atividades desvinculadas, né? Tem que se expor, né? Tem Tem que que se entrar pro expor. Instagram. Então, se a pessoa não está preparada para se expor, ela vai encontrar uma grande dificuldade, vai pensar em desistir, vai chorar, tá? Não foi, você não foi o primeiro, não foi o último, foi comigo também. Eu lembro do primeiro meme que eu postei para tentar vender um curso, assim, que realmente foi bem assim, debochado. Aí um rapaz colocou. Achei bem engraçado, gosto do seu Instagram, mas prefiro comprar curso de um lugar sério. Pronto, sabe? Aí E aí então, te coloca a prova, né? Porque tem é. ali. Hoje você tá com uns 50 mil seguidores, mais ou menos? Não, eu vou bater 60 daqui uns 3 dias, né? 60. É. Então, assim, 60 mil pessoas. Às vezes, 59 mil te amam e falam bem, e É, aí uma pessoa comenta negativamente, você vai lá e internaliza isso, é né? impressionante como é que o ser humano, né? Assim, a gente pode receber 100 elogios, mas parece que aquela única crítica consegue te atingir de uma forma tão contundente, né? Que você Sim. realmente fica abalado. Ainda que você saiba que aquela crítica não é verdadeira, que não é uma pessoa que representa nada para você, mas infelizmente a gente tem essa fragilidade, né? De permitir que um desconhecido A atinja, né? bala, né? Mas é um trabalho diário, né? Esse fortalecimento mental, infelizmente, não é da noite para o dia. A gente vai ficando calejado, né? De acordo com a idade, de acordo com a experiência, né? Então, é tudo questão de tempo. Então quem está começando, principalmente, tenha paciência, resiliência, Cuida da porque mentalidade. cuida, porque realmente não é fácil, né? É. E é muito legal esse caminho que o papo. A gente nem combinou de falar sobre isso, mas é Como muito é que legal é? esse caminho que tá tomando o nosso papo, Thiago, porque eu tenho falado muito isso também. Porque hoje você ser um bom profissional, tecnicamente bom, é o mínimo que você faz pelo seu paciente. O paciente Sim. que entra no meu consultório para fazer um lab, ele quer um lab bonito. É o mínimo. Então, o que que vai me trazer os benefícios como profissional, me tornar um bom profissional? É o que eu faço ao redor.
E o que você faz ao redor é a postagem no Instagram de forma pensada, planejada, bonita. É você estudar mindset. A gente, inclusive, teve um episódio com a Sara Andrade que ela falou sobre neurociência. E ela falou muito sobre essa questão de mentalidade, cuidado emocional. Porque se você não cuida do emocional, às vezes você é um profissional que faz um trabalho incrível, lindo, maravilhoso, mas você não consegue falar direito com o seu paciente, você não consegue ter estabilidade para fazer uma postagem e aceitar os comentários negativos. Então a gente tem falado muito sobre isso. Às vezes pode refletir até no resultado do seu procedimento, né? Porque para você entregar o seu melhor ali, você tem que estar no seu melhor estado mental também, né? Então você Exatamente. imagina um profissional completamente abalado, desestruturado, indo fazer um procedimento tão delicado como preenchimento labial, né? Vai ser tão difícil ele entregar um resultado delicado ali. Então, cuidar dele, ele vai consequentemente entregar o melhor pro Cuidar do paciente, né? paciente, né? Porque a gente sabe que o paciente ele não vem buscar só um lábio, só uma mandíbula. Ele Sim, vem com frustrações, ele quer sim. conversar, ele quer extrair o nosso melhor, né? E eu acho, inclusive, até continuando esse papo, vou até largar o nosso roteiro Vai, aqui, ó. vai. Daqui a pouco a gente pega as perguntas. Mas dando continuidade a esse papo, eu não sei se você deve ter se deparado com isso também, a quantia de alunos medrosos, que eles Sim, sabem tudo. Cara, eu tive alunos que fizeram, a gente contou, foram 13 cursos iguais. Ele foi lá e comprou o mesmo curso 13 vezes e fez 13 vezes. caramba. Você debatia com ele, ele sabia minha aula teórica assim, ó, de cabo a rabo, ele sabia falar o que eu falava. Ia para a prática, não conseguia fazer o procedimento. Isso é muito mais uma questão emocional do que de conhecimento. Porque a pessoa ela não está desbloqueada emocionalmente, então ela não Sim. consegue fazer. Você deve se deparar com isso também, né? Sim, direto, assim, a gente tenta, e principalmente, eu tive que até reformular, quando eu vou entregar, eu vou fazer o meu curso, a prática dele, eu sempre dou uma grande explicação teórica antes, porque justamente para isso, primeiro romper a barreira, né, já tá errado, né, uma pessoa que está injetando que seja uma gotinha ali no paciente, você ter um mínimo de bagagem teórica, eu acho isso realmente um absurdo. Exatamente. É. Só que eu tive que reformular, porque na minha parte teórica eu mostrava a parte da anatomia e mostrava casos de intercorrência. Então, só, se você fizer isso errado, vai acontecer isso. E mostrava as fotos das intercorrências. Aí eu tava tendo um efeito muito negativo, porque a Nunca pessoa vou que. colocar a mão numa seringa. Deus me livre, nunca vou fazer um nariz na minha vida. E nunca vou fazer. Eu falei, gente, calma, são casos extremos e a gente tá tendo essa discussão, esse tempo junto, que é justamente para você entender como que evita, né? Porque se pular etapa e você for preenchendo essa bagagem teórica, você vai ter esse problema. Então, estava encontrando uma dificuldade muito grande que eu tive que começar a tirar parte das imagens ali, às vezes de uma necrose ou algo do tipo, porque estava Causando medo. aumentando esse temor no aluno, né? Então, realmente é difícil. Eu acredito que isso já seja uma insegurança que a pessoa traz da vida, né? Sim. Então, assim, ela escolheu um lugar, uma área muito delicada para ela trabalhar com o medo. O medo é importante, é positivo. Aham. As principais intercorrências acontecem com os destemidos, né? Os corajosos, que Exatamente. os excessivamente corajosos são irresponsáveis, né? É importante, só que você tem que chegar num limite, né? Não pode ser medo demais e também não pode ser ausência de medo. Você tem que chegar no meio termo. E assim, só tem medo quem conhece. Com certeza. Porque os aventureiros que nem sabem o que pode acontecer, taca a agulha no paciente Nada, de qualquer não forma. tem o mínimo de noção do onde aquele ácido hialurônico pode parar, então aplica sem medo, né? Então, sempre, ok, bacana. Agora, aquele medo paralisante, ele precisa ser combatido, né? Então, aí, a gente como professor, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho, porque é algo Sim, mais profundo, né? Algo que ela traz, sei lá, da infância, da criação, algo que faltou. Então, tem que procurar, às vezes, um profissional mesmo para exato. em paralelo com o conhecimento técnico da área que ela vai trabalhar, junto com um trabalho psicológico dela, para enfim ela conseguir atuar na área, né? É isso, eu concordo totalmente. Eu acho que assim, os pilares da vida eles têm que estar muito estabilizados. Eu tenho uma longa jornada aí, 10 anos já na harmonização facial, eu passei por várias nuances da harmonização. Então teve momentos que de trabalhar demais no olhar para minha vida pessoal, a hora que eu olhava minha vida pessoal tava toda bagunçada, mas a profissional tava perfeita. Aí ia lá desestabilizava a profissional porque começava a sair muito com os amigos e aí você via a profissional tava toda bagunçada. Então eu acho que assim, a vida ela é feita de equilíbrio entre os pilares. Na verdade, eu não acredito muito no equilíbrio. Todo mundo que sabe que eu sou workaholic, você já viu, né? Eu cheguei ali, já chega um monte de gente falando junto. E eu gosto muito do trabalho, mas eu acho que você precisa trabalhar muito, mas precisa sair com uma frequência legal e respeitar os seus momentos.
Então, enquanto você está feliz com aquele trabalho intenso, bastante, Sim, trabalhando muito, trabalhe. A hora que você sentir que aquilo tá te pesando, dá uma parada, calma. Então, respeitar os pilares da vida, né? Tanto financeiro, quanto familiar, quanto com amigos, quanto profissional. Então, é isso que faz um profissional ser um bom profissional, esse respeito. sim. Hoje o problema, principalmente, foi intensificado com redes sociais, é a gente querer se comparar e às vezes querer trilhar nossa vida com base na vida de outra pessoa, né? É isso que você falou dos limites, dos pilares, é muito importante, só que cada um tem que entender qual é o pilar, né, que vai estruturar a tua vida, né? Porque às vezes Exatamente. o seu é diferente do meu. Assim que o que que me E fez entrar? momentos de vida, né? Com certeza, Muda. às vezes é como você falou, às vezes você quer trabalhar de uma forma muito intensa, agora você não quer trabalhar muito menos e curtir muito mais, né? Se você consegue levar tudo isso de uma forma saudável, né? Tá tudo Sim, tá bem. tudo bem. Então, assim que eu passei no concurso do Senado, aí eu fiquei só com isso, eu larguei, eu sempre fiz, assim, duas faculdades ao mesmo tempo, curso técnico, sempre... Quando eu passei, eu só trabalhei lá e fazia escala 24, eu ficava 3 dias em casa, assim, olhando pro nada, falei, meu Deus. Chegou que deu uns 6 meses, eu estava me sentindo um completo inútil, dentro de casa, Aham. completo inútil. Foi aí que, junto com a minha esposa, que a gente foi abrir a clínica, né? Ela entrou, aí eu só fiquei Ela mais na faz parte. parte também da. Sim, ela é enfermeira e cirurgiã Ah, dentista. que legal. E eu não era nada, eu era só o administrativo, assim. Aí que eu fui entrar, que eu falei, cara, eu tô me sentindo um inútil na minha vida, né? Então, assim, só que tem gente que vai falar assim, poxa, era a vida do meu sonho, assim, né? Aham. Então não dá pra gente balizar. Você É tem que isso. entender o que que serve pra você, o que que te faz É isso. feliz, né? A gente é tão E- diferente um do outro. Então, assim, pra mim, só receber lá e ficar à toa o dia inteiro não me fazia feliz, né? Aham. Agora eu tô com essa vida assim, que eu não tenho tempo nem pra beber um copo d'água, eu tô feliz, eu tô É, pleno. Então, é. assim, pô, bacana, né? E assim, ó, a gente tem que realmente conectar com a própria essência para entender isso. O que que tá me deixando feliz? Porque às vezes, todo mundo que sentou nessa cadeira aí, Thiago, eu entrevistei vários profissionais de sucesso, vários artistas até. Todo mundo que senta nessa cadeira fala a mesma coisa. Will, se eu pudesse voltar lá no meu passado, eu não escutaria tantas pessoas. Eu falo isso também de um certo momento da minha vida onde eu trabalhava muito. Então a única coisa que eu escutava é: para um pouco, você trabalha demais, tá exagerando, tá exagerando, tá exagerando. E aí você começa a conflitar na sua cabeça o que é correto pra você e o que é correto para as pessoas. E aí você começa a escutar demais e aí você se bagunça inteiro. Mas o trabalhar demais para uma pessoa é diferente do outro. E o Certamente. momento de vida também é diferente. Então é importante a gente se conectar com aquilo que a gente quer fazer no momento e respeitar os nossos limites, né? De forma geral. E é difícil, né? Porque às vezes a gente escuta isso, você tá trabalhando demais, você podia estar fazendo Você isso. deve escutar também, né? O tempo Nossa inteiro. senhora. E assim, o problema é que quando a gente escuta às vezes, pessoa próxima, assim, aí você começa a se culpar, né? Fala, pô, Aham. realmente, poderia estar mais presente aqui, mais presente ali, né? É ruim. Aí que você falou de sucesso, até me lembrou, né? Validando o que eu disse no início, que realmente, olha, a minha busca aqui é por reconhecimento, né? Aham. É, eu fui participar de um congresso em Goiânia e a gente estava falando justamente sobre sucesso, né? Porque o sucesso é algo extremamente subjetivo. Às vezes, para um, sucesso é quando ele conseguir comprar determinado carro, outro conseguir comprar determinada casa, né? Aquele conceito mais simples do sucesso é simplesmente você atingir, obter êxito naquilo que você se propôs a fazer, né? E eu falei que para mim, eu vou saber assim, pô, quando que eu obtive sucesso? Quando eu tive sucesso aqui na área? Eu falei, quando eu puder participar de um congresso de bermuda e chinelo. Porque eu falo assim, poxa, agora eu posso, porque todo mundo fala assim, ah, não, é o Thiago, ele, Aham. ele anda assim Ele mesmo. pode. Porque eu gosto, sabe? Eu não me encaixo muito naquele padrão. Eu realmente, tudo bem, quem gosta, é porque realmente eu não gosto. Eu ainda pensei assim, vou de terno ou não vou de terno? Eu falei, já uso tanto, eu não gosto de terno, vou sem terno, Aham. né? Então, eu falei assim, poxa, no dia que eu chegar, que eu conseguir atingir certo nível de reconhecimento, todo mundo já conheceu o meu estilo, que eu vou participar de um congresso, chegar lá de bermuda e chinelo, ninguém vai me julgar, vai falar assim, não, ele é extravagante, né? Porque quando você faz isso, quando você é um desconhecido, você é doido, né? Agora, quando você Sim. já tem um reconhecimento, você é extravagante. Então, eu falei assim, o meu sucesso profissional, eu falei assim, cara, tive sucesso. Eu vou participar de um congresso, bermuda e chinelo. Eu falei assim, poxa, agora E eu... você tem trilhado pra isso, porque você tá quebrando os estereótipos aí, né? Com o Instagram você já quebrou, então daqui a pouco eu vou ver ainda Daqui a pouco vai ver no a gravação congresso. minha no congresso lá de chinelo, É. né? Pessoal, a gente tá falando aqui tanto sobre o Thiago, as publicações dele. Então, o Thiago ele tem viralizado muito por produzir um conteúdo diferente no Instagram, um conteúdo que chama atenção, que é mais sarcástico, um humor mais ácido.
Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho também, mas teve até um preenchimento labial que não deu muito certo. É, Então vamos acompanhar lá. Como que tá seu Instagram, Thiago? arroba TDAssis, tá? Inclusive eu fixei, tem uma postagem lá que tá a primeira lá que fala justamente, eu coloquei ela em primeiro que ela mostra bem ali o meu estilo, né? Que tem bem uma caricatura de um rapaz assim, bem cabeçudinho, que eu já, depois que eu descobri a inteligência artificial, ficou ótimo pra fazer essa postagem, né? Que fala justamente sobre o mito de não abaixar a cabeça após a aplicação da toxina botulínica. E ele junta tudo, né? A caricatura com a minha entrega de artigo, né? Então, se a pessoa for lá agora, se você entrar lá e comentar cabeça na publicação, você vai receber o artigo. E o que eu vi que as pessoas estavam tendo um pouco de dificuldade? Toda vez que eu estou enviando o artigo, eu já mando logo o artigo original, já mando o artigo traduzido, né? Que às vezes a pessoa está tarefada, às vezes uma leitura, alguém vai ter uma dificuldade maior em ler em inglês, então já mando traduzido. Então tem Olha permitido aí, assim, gente. sempre, eu tô Quem assim, que traduz paizão, o... Paizão demais. paizão, dando já mastigando e dando na boquinha. Então é bem legal, pode ir lá testar. Nessa publicação mesmo você vai receber 4 artigos, né? 2 originais e Aham. 2 traduzidos falando justamente disso aí da internalização da molécula da toxina Muito botulínica, que é legal, cara. rapidinho, né? E é gostoso, assim, ó, porque a gente entende que você está fazendo um trabalho de uma forma genuína. Porque, cara, quem faz isso hoje? É um trabalho É, gratuito que você vai lá, faz, tem um trabalhão e sim. entrega realmente de forma genuína para as pessoas conseguirem aprender. Então é A consentido, né? postagem em si já dá bastante trabalho, né? E você criar toda essa ferramenta para entregar. Então, eu acho que isso que tem aproximado também muitas pessoas de mim, né? Porque tá enviando, assim, quem em determinado momento, tô com uma dificuldade de fazer um curso agora, tô um pouco apertado. É artigo o tempo todo sendo enviado e artigo é muito democrático, né? Já tá ali, todo mundo tem acesso, todo mundo pode ler e eu acredito que isso ajuda com certeza a elevar o nível da estética, da harmonização facial, né? São mais profissionais estudando, lendo, né? E artigo científico, não é qualquer coisa. É isso que eu ia falar. E também, assim, você tem uma preocupação. Eu percebi que você olha o artigo que você está estudando, você olha o artigo que está lendo. Então não é uma coisa totalmente aleatória que você pega um artigo lá que é totalmente tendencioso e coloca no seu Instagram só para ter conteúdo. Você estuda o que está acontecendo e realmente posta que faz sentido, né? Eu peguei 2 lá sobre um determinado tema. Não sei se eu falo, Pode colágeno falar, oral. pode falar. De colágeno oral. Porque é aquela briga, assim, né? Tem os apaixonados, os contras. E fui destrinchando o que eu via de defeito ali no artigo, né? De um modo muito humilde, claro, a minha Aham. opinião. Então eu acho importante, porque às vezes a pessoa, quem tá, quem tá novo ainda na área, acha que assim, tá publicado, é uma verdade absoluta. Por incrível que pareça, a gente que já tá um pouquinho mais tempo sabe que não é assim. Publicar Sim. artigo é fácil, né? Aham. Quem quer só publicar, você escreve, paga e publica, pronto. Aham. E agora você tem que fazer um filtro mínimo ali, né? Procurar um artigo de qualidade. E às vezes eu tento justamente mostrar isso. Não é só porque é um artigo, porque você vai se basear nele. Tem Então, que acreditar fielmente, né? pronto, né? Aí Eu já vi tem. empresas, Thiago, que nem publicam. Eles escrevem um artigo, deixam lá com a carinha de artigo e saem entregando pelo WhatsApp. Eu já recebi de representantes, essas coisas É, tudo, faz parte. Aí cada um quer defender o seu. Aí é. você vai ver um artigo financiado pela própria empresa que vende o produto. Aí você já perde toda a imparcialidade do estudo, né? É o que acontece bastante com o de colágeno, por exemplo, Obviamente né? não vai ser o mais real, né? Tipo, você falando de colágeno, a gente recebeu o Dr. Neto, que é nutrólogo, e ele adora o colágeno, viu? Eu acho, velho. Pode. Pensa. Igual eu falei na publicação, você é rico pra ficar tomando colágeno? Se for, você toma. Se não for, gasta com outra coisa, né? Não, eu falei ele adora brincando, porque assim, ele é um É. cara totalmente contra, ele se Tá. revolta. Ele sentou nessa cadeira aí, assim, ele é totalmente contra. Realmente por isso, para profissional de nutrologia, ele sabe que os aminoácidos eles É. estão consumidos pela alimentação de forma Sim. tranquila, a gente consegue, né? Mas a gente tem os suplementos, né, para quem não se alimenta da forma adequada, mas se o paciente se alimentar da forma adequada, ele vai ter tudo que precisa ali, né? Precisa Exatamente. suplementar. E é um produto caro, assim, né? É. Enfim. Agora, Thiago, você estava falando sobre ter que gostar da profissão para conseguir dar o sangue, né, pela profissão. E você deu o sangue mesmo, né? Eu vi até um preenchimento Ah, labial lá. então, aquele Cara, eu dei lá. tanta risada com esse vídeo. Você não tem ideia, assim, de tanto de ideia que eu já tive, que o próprio pessoal comigo falou, não, Thiago, peraí, aí também não, né? Assim, sem entrar muito em detalhe, num passado um pouco
recente, eu tinha até um canal no YouTube que eu abandonei, assim, tava com 750 mil seguidores, Caraca, muita que gente. eu gravava essas coisas assim, essas coisas aleatórias, né? Desafio, pegadinha, essas coisas. Então, eu sempre achei engraçado fazer essas coisas, né? Aí eu tive essa ideia, a partir do momento que viralizou um Conta pro caso de pessoal uma... aí como que foi esse vídeo. Então, é porque primeiro viralizou o caso de uma blogueira, né? Que alegou que era uma intercorrência, mas depois era uma, né, Um assim, lábio duplo, né? lábio duplo, era uma condição dela mesmo. E eu sempre tentando alertar, gente, assim, não é só porque alguém postou, é porque é isso, né? Para de acreditar tudo na internet. Aí é como se eu fosse fazer uma paródia disso. Aham. Aí eu Eu, falei, eu cara, mandei sua publicação para reportagem da Record. Eu tenho uns pacientes que são da reportagem do Domingo Espetacular. Mandei sua publicação. Eles, caraca, eu não acredito nisso. A próxima oportunidade que a gente tiver, a gente vai retratar isso. olha que legal. Aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou deixar minha boca assim, né, pra gravar isso aí? E eu não tô nem aí, full. Aí eu tentei primeiro assim, vou colocar um pouquinho de hialuronidase para ver se incha, né? Porque aí, só que não deu, né? Quando a gente quer que incha com a hialuronidase, aí não deu. Aí eu falei, injeta soro mesmo. Aí injetei soro, ficou bem deformado o lábio e eu fui fazendo uma paródia como se fosse um preenchimento labial mal sucedido. Mas olha que é engraçado, né? E preocupante, né? Eu não sei se é mais engraçado ou mais preocupante. O vídeo inteiro, deixei. Fica bem claro que é uma piada. Aham. Fica bem claro. Eu escrevi na descrição também que eu tinha aplicado o soro. Se for ler os comentários, o tanto de gente que acredita e manda, processa ela, que absurdo Sério, isso aí. cara? Eu falei, cara, não é possível. No início eu tentava explicar, eu falei, não vou nem explicar, não. Sim. Eu falei, Olha como a gente gente, tem que tomar cuidado com o que posta, né? aí eu falei com as minhas trabalhos, cara, eu fiz forçadamente, mostrando que era uma piada, que é pra não gerar dúvida. Aham. Expliquei que era uma piada e mesmo assim as pessoas acreditam. Imagina se eu tivesse feito de propósito algo forçado pra tentar viralizar. Teria viralizado, Aham. sabe? As pessoas, olha aí, não sei o quê. Então, assim, é complicado. Acho que as pessoas estão tão sendo bombardeadas de conteúdo que elas não sei se não prestam atenção nos detalhes ou... Enfim, mas é muita gente mesmo. Se você parar lá, eu acho que você vai achar uns 30 comentários, assim, de alguém acreditando mesmo, seriamente, que naquilo ali. O pessoal fica alienado, né? Eu E- bebendo vodka na hora professor, não tem como Cara, tá muito acreditar. bom. Vai lá assistir que vocês vão adorar. Mas, João, Ficou ficou bem muito bom. legal mesmo. E você puxa um pouco até a fala, né? Do assunto polêmico, da É, dermatologia. sim, Então, assim, a gente sabe que tem profissionais de de várias, como é que eu posso falar aí? De vários pensamentos diferentes. sim. Eu tenho muito, pelo amor de Deus, gente, meus amigos queridos do coração, dermatologistas. Eu tenho convidados que vão vir aqui, que são dermatologistas, meu sócio é um grande dermatologista. Mas lá no passado, há 10 anos atrás, quando eu iniciei a harmonização facial, eu sofri muito com a dermatologia. Porque, como eu era um dos únicos profissionais, tiveram poucos profissionais lá no início da carreira, Thiago, que tiveram coragem de se expor. A gente dormia podendo fazer harmonização facial, acordava sem poder fazer. E nessa época, cara, eu peitei e falei, eu não tô nem aí. Eu ia pra TV, dar reportagem, colocava em jornal, revista, em tudo. Então eu recebi muita denúncia. Aí essa fase foi uma fase muito marcante pra mim, porque era uma fase que eu ainda não tinha uma condição financeira abastada, estava no início da carreira, apaixonado pela harmonização facial, mas brigando com uma classe gigantesca. E eu fazia isso e ia pro judiciário, né? Conselho de ética do CRO. E você imagina, uma pessoa lá do interior do Paraná, de uma família super simples, tendo que brigar judicialmente com a dermatologia. Cara, isso me fazia assim, ó, ter um medo lascado. Mas isso me trouxe uma força tão grande. Todos eu venci, tá, pessoal? É, Porque realmente a classe estava se estabelecendo já. E acho que foi isso que trouxe uma visibilidade gigantesca para mim, porque realmente naquela época ninguém tinha interesse em se expor, né? E eu acabava me expondo muito. Mas a gente estava correto em tudo que fazia. Só que esse caminho que a dermatologia acabou trazendo aí, primeiro para a odontologia, que foi os primeiros que deram a cara a tapa, depois veio a biomedicina com toda a força também, né? Mas hoje acho que as coisas estão mudando muito e estão começando a entrar nos eixos, as pessoas estão aceitando, mas ainda tem muito profissional que sensacionaliza o procedimento feito por outros profissionais, né? Então acho que você pega um pouquinho dessa veia, né? realmente, assim, é um assunto bem delicado, né? Porque bem polêmico, é difícil, né? Parece que quanto mais, como eu não sigo aquela linha bem tradicional mesmo, jogo o tema polêmico e tudo, e comento de tudo mesmo, sempre aparece profissional de todas as classes
tentando de alguma forma atacar, descredibilizar o meu trabalho, né? Então, assim, é um pouco triste, angustiante que as classes, das diferentes classes na área de saúde trabalhem de forma tão desunidas, assim, né? Aham. Sendo que a saúde em si, de uma forma geral, ela é multiprofissional. Sim. Então, eu acredito que a gente tem maus profissionais, bons profissionais em todas as áreas, tá? Em todas as áreas mesmo. Exatamente. Eu recebo, no privado, como eu falo muito de intercorrência, eu recebo no privado muita intercorrência de médico, muita intercorrência de médico. Só que eu não sei, eu não ainda consigo entender esse processo, porque que o paciente tem medo de expor quando é com o médico. Eu não sei se ele acha que tem dinheiro, vai ter um advogado muito bom, Não sei. Então, assim, acontece com todas as áreas. É ruim, eu sou constantemente atacado, sabe, no meu perfil pessoal, eu fico imaginando assim, o que leva um ser humano a entrar no perfil pessoal da pessoa, ainda que seja público, Aham. aquilo ali é como se fosse a minha casa, né? Eu tô ali, eu que coloquei a fundação, subi as paredes, coloquei o meu telhadinho ali do meu Instagram, tô com muita luta mesmo para tentar crescer o Instagram. E vem uma pessoa me atacar gratuitamente pela minha formação. Não é Aham. pelo que eu falei, não é pelo que eu executei, não é algo que ele viu, nada, gratuitamente pela minha formação. Isso é frustrante porque como se estivesse invalidando todo o meu conhecimento técnico. Sim. Eu poderia ser o biomédico, enfim, o profissional da harmonização mais inteligente do mundo, mas por ser É biomédico, biomédico. eu não seria É. qualificado. Isso é, por um lado, é frustrante, Sim. discordo completamente, mas é outro ponto que eu vi de mudança na minha carreira também, William. Ali com 1 ano e meio de postagem, eu sempre dava aquela stalkeada em quem me seguia. Vou olhar, só ver o perfil, formação, sempre olhava, sempre, quando eu dava, acompanhando. Nunca, absolutamente nunca era médico. Aí, bom, já deu uma virada. Então tem bastante médico agora que está começando a me seguir. Então eu acredito, né, que vendo meu trabalho, assim, sério no sentido de o que eu estou passando de informação é sério, né? É de uma forma jocosa, às vezes, Sim. extrovertida, mas o assunto em si é sério. Vendo que eu realmente trago um respaldo científico quando vou falar. Então eu acredito que eu estou ganhando respeito também da classe médica. Fiz uma live, já fiz amizade pelo Instagram com um médico lá de Santa Catarina, foi de Santa Catarina também. Aham. Então, assim, já estou criando um laço de amizade com alguns médicos. Então, assim, estou vendo mudar isso em Sim. relação a mim. Então, eu fico satisfeito por isso, né? Mas lamento que essa briga, eu acho que é uma briga que vai perdurar ainda por muitos anos, né? Eu também acho. Eu tenho muitos amigos, né? Como eu te falei, vão sentar muitos dermatologistas aqui nessa cadeira, porque eu tenho vários amigos que são super queridos. A gente troca conhecimento. Tem alguns deles que são meus alunos que dizem que aprenderam tudo que aprendeu da harmonização comigo, né? Apesar de ser dermatologista. Então, eu acho que assim, é a cabeça da pessoa. Acho que não é nem a questão da profissão. Porém, a medicina ela tende a ter um ego um pouco mais inflado do que os outros profissionais. A gente conversa entre a gente sobre isso. E os próprios dermatologistas que eu conheço falam, Will, você não tem noção da briga entre a classe médica. Então não é só contra outros profissionais. Então o cirurgião plástico com uma briga lascada com o dermatologista, o que faz rinoplastia, que é otorrino Otorrino com brigando com cirurgião. o cirurgião plástico. Então eles entre eles acho que é uma briga muito grande. Eu acho que talvez é uma questão mais de formação, né? É uma questão, não sei. Eu acho que é um caminho aí de ego que surgiu ao longo dos anos, mas a gente vê que todas as outras profissões elas conseguem se unir de uma forma mais positiva. Sim. Mas a medicina ainda tem essa dificuldade, apesar de estar mudando muito, e hoje a gente tem o respeito de muitos médicos aí também, né? Olha que curioso, foi semana passada. Um perfil, assim, fake, né? Não se identificava no perfil. Ele seguia só dentistas, basicamente, eu de biomédico, eu acho que ele te seguia. E nisso ele, nos comentários publicamente, defendendo lá a classe, e ele depois falou comigo que ele era médico há 12 anos. Então, assim, o que aconteceu? Ele criou um perfil só para ele poder seguir profissionais da harmonização facial que não são Olha que médicos, loucura. para não seguir com o perfil oficial dele, para alguém ver assim, pô, você tá seguindo um dentista? Você tá É, seguindo, né? Então foi isso que eu extraí daquela situação. Falei, olha que ponto que vai uma vaidade numa pessoa que ela não pode ser vista seguindo um profissional que não é médico, porque vai achar, sei lá, que está se rebaixando por aprender conhecimento com outra classe.
né? Sim. Enfim, ele veio como se fosse me aconselhando a fazer a medicina, porque eu estava sendo subaproveitado na Na biomedicina, né? biomedicina, olha que loucura. É. Eu tive uma outra história também para complementar. A gente fez um projeto de curso ano passado, eu e meu sócio, que ele é dermatologista, é um dos melhores dermatologistas do Brasil. Atende a galera aí, Ivete Sangalo, Sabrina Sato, atende todo mundo. E muito bom tecnicamente, é um cara maravilhoso. A gente se uniu para dar um curso. A gente deu um curso em dezembro. Se você soubesse o bombardeio de pessoas da medicina denunciando ele pro CRM e o CRM levando isso para frente, sabe? É isso que é mais engraçado. Então, o CRM realmente duvidando se poderia ser feito. Então, o próprio conselho deles estimulam isso de uma forma. E a gente até não conseguiu dar continuidade, não foi nem por isso, foi por questão de correria e de trabalho mesmo. Mas é uma loucura a gente ver que a sua formação vai definir exatamente aquilo que, claro, dependendo da formação, não pode fazer um Sim. injetável. Mas se você tem a liberação pelo seu conselho, significa que você está aprovado para fazer aquilo. Então você não fica aquém de ninguém, né? Então acho que é um assunto polêmico, mas que a gente tá conseguindo virar essa chave aí. Não, eu acho assim que não tem margem para deliberação, né? A permissão para execução de determinado procedimento, ela vai ser legal. Então aí você vai questionar com o Poder Legislativo se ele vai editar uma nova lei federal ali substituindo aquele ato médico, ou vai ser através de uma medida judicial. Então não adianta você só ficar apostando, falando que não pode, que não deve, né? É algo bem positivo, né? É permitido pela lei? É permitido pelo conselho? É permitido judicialmente? Então, se é permitido, não adianta a um profissional em si ele ficar questionando isso, né? Sim, Mas, enfim, eu acho que a gente vai conseguir ganhar mais espaço aí e não vai acabar, mas com certeza a gente vai vai virar um diminuir, pouco, né? vai Os diminuir um bons pouco. profissionais vão entender que essa união ela é positiva, já estão entendendo. E os maus profissionais, eles devem ser combatidos. Os maus profissionais, não é a classe A, B, C ou D, né? Então, se alguém que não tem o devido conhecimento, se reiteradamente, sei lá, causa uma intercorrência, esse profissional em si tem que ser responsabilizado, né? Não a classe inteira, né? Exatamente, é isso. Como você falou, existem bons e ruins em todas as áreas, Com né? certeza. E Thiago, você já falou que já enfrentou muitas críticas, né, em relação ao humor. Mas qual que é o principal desafio que você enfrenta quando você vai transmitir assim seriedade e humor nas mesmas publicações? Não pesar demais a mão no humor a chegar ao ponto de tirar toda a credibilidade ali da minha postagem, né? Então, já teve coisa que assim, e o meu filtro, ele, nossa senhora, é totalmente desregulado para isso, né? Às vezes minha esposa que fala, não, pelo amor de Deus, faz isso aí. Então, assim, aí às vezes eu até consulto, né? Tem as minhas sócias lá também, minha esposa, fala, você acha que se eu colocar assim, vai? Então, não, melhor não. Então eu tento moderar, né? Tanto que não tira credibilidade. Eu sei, eu tô tentando me adequar a essa nova internet, porque as pessoas têm um humor diferente, muito diferente, né? Aham, As pessoas andam muito sensíveis, né? É claro que tem muita gente se excedendo no que fala, no que faz, mas também tem muita gente muito sensível. E a gente tem mentalidade diferente, criação diferente. Eu sou um cara aí de 36 anos, criado nos anos 90, escola pública, sabe? Eu não tenho, né, ouvia de tudo. Eu tento moderar porque eu sei que hoje os dias são diferentes, né? Então as pessoas se ofendem, às vezes eu penso assim, meu Deus, uma coisa tão simples, tão a inofensiva, gente para né? pra analisar as brincadeirinhas que a gente fazia na É, infância, se forem feitas hoje, né? nossa, Deus me livre. Tem nem como pensar nisso. Então, assim, aí eu tenho aquele tema, vamos dizer assim, vermelho, que eu não toco, né? Eu não vou tocar em política, não vou tocar, sei lá, religião, coisa do tipo, né? Faço esse filtro. E de resto, assim, eu vou tendo moderar que o meu humor, ele é duvidoso às vezes, né? É ácido, né? Um tanto ácido. É. Ah, e eu tô deixando de. Ô, William, daquele negócio eu falei assim: ah, estão acreditando no vídeo. Eu tô com a dificuldade de usar ironia em Aham. postagem, em vídeo e tudo. Porque as pessoas não sabem identificar uma ironia. É. Não sabe. Aí, às vezes, assim, eu faço um deboche, um humor irônico e a pessoa vem rebatendo, vem me corrigindo. Eu falei, caramba, agora toda vez que eu uso ironia, tem que escrever, ó, contei ironia, porque senão fica difícil, né? É. Hoje a É que eu pessoa. acho que tem essa questão. A publicação ela anda por tantos caminhos, anda pelo Brasil, pelo mundo inteiro hoje, dependendo do quanto viraliza, vai pro mundo. E eu acho que às vezes a pessoa que tá recebendo lá, ela tá com um sentimento que às vezes Sim. faz com que ela ache que tudo é verdade, que tudo é real. Então é importante, né?
Ela olha, se a pessoa, sei lá, em determinado momento que ela vê uma publicação, se ela tá ferida internamente por alguma questão pessoal, ela lê a publicação com a ferida interna dela, né? Então ela acha, leva para um lado que E com muitas certeza vezes não é não. aquele seu seguidor que te acompanha diariamente, é uma pessoa É, que viu uma única publicação sua. Então ela acaba levando tudo ao pé da letra. porque quem já me conhece sabe, não, com certeza ele tá brincando e tal, né? Realmente, aí quem vê pela primeira vez, tem aquele impacto, não entende, né? Aí realmente vai ficar um pouco difícil, Aí você né? assusta. É, E qual que você acha que é a importância, Thiago, de ser autêntico quando a gente vai fazer um trabalho? Essa questão do humor que você pegou sua é. autenticidade aí, mas em qualquer autenticidade de qualquer pessoa, independente do caminho que ela segue. Pois é, quando você faz uma coisa que você gosta verdadeiramente, você vai fazer de uma forma muito mais. Você vai entregar muito mais paixão, muito mais amor naquilo, né? E é inegável. Tudo que você faz com amor, com paixão ali, você vai executar melhor, você vai entregar um melhor resultado. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar a minha identidade nas minhas postagens, ficou algo muito autêntico, muito verdadeiro. A pessoa consegue bater o olho e ver que não é nada forçado, não é nada que eu fiz sem paciência, porque eu tinha que cumprir tabela de publicar determinado post, né? Então, quando você realmente quer executar aquilo, tem vezes que eu fico ansioso para postar. Eu não consigo agendar. Às vezes eu agendo, já aconteceu várias vezes. Eu agendei para 15 horas a postagem. Eu tiro o agendamento e publico agora. Eu falei, nossa, isso aqui ficou tão legal. Então, por quê? Porque eu tô fazendo com paixão aquilo ali. Eu realmente tô gostando, né? Então, é como eu falei no início. Você imagina se eu tivesse que fazer algo que eu não gosto para cumprir aquela tabela do profissional da harmonização, como que isso ia ser penoso e desgastante para mim, né? Então, a autenticidade, ela acaba te trazendo a possibilidade de trabalhar de uma forma mais leve, de uma forma mais agradável, porque ao mesmo tempo que você está trabalhando, você está se divertindo ali, né? Porque você está fazendo exatamente aquilo ali que é a sua identidade, né? Sim. Você faz o que você gosta, né? E aí Com fica certeza. mais leve, fica mais fácil. Com E qual certeza. foi a reação das pessoas? Em relação a pacientes, o paciente chegou no seu consultório e você começou a ter essas publicações, você começou já antes de atender, ou você tinha já uma cartela de pacientes depois você começou a postar? Então, eu acabei desvinculando, né? Eu acho que eu ainda acho complicado. Eu tenho o perfil o Instagram da clínica, Aham, limpinho, sério. Aí eu tenho o meu. E eu não. Mas por que eu acabei desvinculando? Porque eu tratava muito de intercorrência. aham. Aí o É mais para paciente. aluno, né, do que para Aí paciente. o paciente, aí os pacientes ficavam assim, aí me perguntam qual que é o seu Instagram? Eu fiquei, putz, aí ele vai abrir lá, às vezes vê necrose, vê o negócio, não Aham. é, poxa, é Assusta, desagradável, né? assusta, né? Ele não vai entender que aquilo ali é um caso excepcional, enfim. Aham, Então eu acabei desvinculando. Não foi nem pelas piadas, não. Foi pelos casos de intercorrência. aham, Mas mais pra frente, aí sim eu vinculo assim, no sentido de postar me marcando no da clínica mesmo. Hoje é separado mesmo, eu não deixo não. E realmente, não sei, acho que o paciente que naquele primeiro contato comigo ali como profissional, eu acho que ele ia acabar se assustando mesmo um pouquinho. Então eu não tiro aham. a razão de quem fala assim, poxa, para paciente mesmo é difícil, né? É diferente, né? É É, autêntico, então vai agradar e vai desagradar vai. muito. Então, mas assim, é para aluno, é mais para aluno, meu perfil voltado E mesmo, o que né? que os alunos falam quando chega lá fazer o curso com você? Ah, não se amarra, assim, né? Então eu tô sempre. E o bom assim, que faz o filtro até do aluno presencial. Então isso que é bacana, né? Porque às vezes já fui dar curso mais no início da carreira, era desagradável que a pessoa não me conhecia, não tinha aquela empatia. Hoje não, a pessoa quer fazer o curso porque ela me vê e acha engraçado, ao mesmo tempo técnico, porque eu tô sempre embasado. Então, quer sempre. Aí eles ficam me mandando postagem que ele acha, eu lembrei de você, né? Porque Aham, aí, às vezes, a pessoa lá, fazendo piada com pitons, não sei o quê. aham. Então, acaba criando esse vínculo que as pessoas toda hora estão me mandando alguma coisa. Não, eu vi, lembrei de você. Viu o meme? Ah, vi, lembrei de você. Então, isso é bem legal. Porque você acaba rompendo aquele vínculo artificial, você só de professor, aluno, muitas vezes aquela distância, né? Dei o curso, tchau. Aí as pessoas se identificam comigo e fica toda hora me marcando, mandando postagem. Então, é bem Sim. legal. É que eu acho que tá virando agora o Thiago de bermuda e chinelo pro curso. Com Então as certeza. pessoas começam a virar a chave, elas te procuram porque elas querem. Com Não certeza. porque, eu vi um trabalho bom e vou lá ver o que esse cara tem ensinado. Porque assim, conhecimento tem muita gente dando curso, né? Hoje Aham, foi um boom, né? De curso de harmonização, ensinando. Então, além de trazer conhecimento mesmo de qualidade, que eu realmente me preocupo com isso, eu quero trazer de uma forma diferente, né? Então, as pessoas, além de ter essa informação, vai ter
às vezes, um professor diferente ali do que ele encontra por aí. E eu acho isso bastante interessante, porque eles vão querer, como você falou, não é só a informação, eu não quero só aprender, às vezes, um preenchimento labial. Eu quero Aham. aprender preenchimento labial com o Thiago, né? Sim. Sim. E assim, eu acho super legal. Eu acho que você pegou uma veia bacana, porque, primeiro, sai do padrão. Então, assim, às vezes a gente fala até da questão do mindset que a gente estava falando. Quando a gente tem mais chaves de emoção para entregar para o aluno, ele aprende melhor. Então, o cara que está sentado 8 horas na frente da sua aula, ele vê brincadeira, ele olha coisas engraçadas, ele linka aquela figurinha com o texto que você estava falando. Então, eu acho que causa uma sinergia melhor, né? E o Instagram, assim, abre o Instagram, né? O tanto de informação que tem numa página inicial. E a pessoa já tá lá, já tá lendo o livro em casa, às vezes tá lendo artigo, já tá vendo videoaula, não sei o quê. Aí ela vai abrir o meu Instagram para ler mais conteúdo denso, pesado, né? Então, e às vezes o artigo científico ele é muito denso, muito pesado, assim, né? Cansativo de ler. E quando eu mastigo ele mesmo, né? Já dou ali mastigadinho, fica bem gostoso de entender um assunto que ele poderia ele ficar 1 hora quebrando cabeça com um artigo, né? Então, poxa, isso pra mim ele fala assim, nossa, finalmente entendi, ninguém nunca falou dessa forma. Isso pra mim é gratificante demais, sabe? Sim. É que é diferente, né? É o diferente. Eu acho muito legal. Eu, particularmente, eu gosto demais. E quais são os seus planos pro futuro, Thiago? Com o Instagram e de vida, projetos de vida aí. Pois então, Instagram eu já tava fazendo até umas contas assim, né? Que eu acho que a gente tem que trabalhar com meta na vida, né? Que senão você fica perdido, né? Então, eu acho bem legal essa parte de crescimento mesmo. Não tô falando que é o certo, tá? Eu tô falando da realidade do dia de hoje. Hoje, Aham. o que tá validando o profissional é rede social, né? Uhum. Infelizmente, a gente sabe que é, o filtro tá sendo feito por isso. Ah, você tem muito seguidor, né? Então, assim, tem um peso muito importante a rede social. Mas, além de ter esse peso grande, eu gosto muito disso de, poxa, toda hora, né, conversando com alguém de cada canto do Brasil, tanta gente do país inteiro me mandando mensagem, reconhecendo. Poxa, eu já fui Maranhão, Goiânia, todos esses lugares que eu fui reconhecido na rua, assim, sabe? Ser Aham. reconhecido. Pra mim é algo novo. Nossa, não é você? Eu te sigo, tirou uma foto comigo. Falei, pô, ficando sentindo celebridade, né? Então, isso pra mim é extremamente gratificante. Então, eu quero poder ampliar isso mesmo. Quem sabe, eu não lembro mais as contas, como é que eu fiz, mas até meio do ano que vem bater uns 100 mil seguidores aí. É, Espero sim poder continuar com essa mesma linha de publicação, né? Não vou de forma nenhuma terceirizar as publicações, né? Já me procuraram, eu faço para você. Se eu passar para a mão de alguém, não vai ser a mesma Perde a coisa, essência, né? né? Então eu preciso me adequar, né? Me dedicar. Aí que eu entro mesmo, eu fico satisfeito o reconhecimento por isso, porque eu me dedico muito mesmo, sabe? Aquilo ali Aham. é como uma horta mesmo que eu tô cultivando, esse Instagram, Aham. né? Então, assim, é seguir com minhas publicações, atingir esses marcos aí em relação a número de seguidores, que para mim é legal, que querendo ou não, número de seguidor é reconhecimento. Só tá te seguindo, teoricamente, ou era, né, para seguir quem gosta do seu trabalho, né? Exatamente. E é mais isso, né? E convites como esse, poxa, é tão bom, é tão legal, sabe? Só quem tomou porrada lá atrás sabe como é você ter uma pessoa grande ali na área falando assim, poxa, que bacana isso, você tá indo no caminho certo, né? Aham. Então isso aí A validação, né? É gostoso. vale mais do que qualquer pagamento, assim, sabe? É. Demais. Inclusive, vai ter aula do Thiago lá na plataforma, hein, pessoal? O Thiago vai dar uma aula sobre intercorrências, né? É, Pra falar pra vocês um pouquinho aí sobre as. Quer falar? O isso. que que você vai falar lá? Falar sobre as complicações vasculares, né? Aquele momento para a gente iniciar, para identificar os estágios da complicação vascular, uma compressão, de uma obstrução de um vaso. Então, para mim, é um dos temas mais importantes quando a gente vai falar de intercorrência. Tanto é que eu coloco também no início assim, das minhas aulas, das minhas apresentações, porque é aquele momento chave, porque para o paciente identificar logo precocemente, caso ocorra, né, Aham. uma obstrução, uma compressão, para ele reverter e o paciente não ter nenhuma sequela em relação a essa, a essa alteração.
E as pessoas estão pecando justamente nisso, não sabem identificar aquele início, a situação vai evoluindo, é quando chega num Aham, determinado momento que alguma sequela vai ser deixada no paciente, né? Então o sim. tema eu acho bem legal, eu gosto bastante de falar e é absurdamente importante, né? Cara, é o mais importante de tudo. Eu sempre falo nas minhas aulas que se tem três pilares que me tornaram um bom profissional de harmonização facial, foi primeiramente saber identificar o que precisa mudar, então análise facial. Segundo, saber identificar a intercorrência. E para saber identificar a intercorrência, a gente também tem que saber de anatomia. Então, quando a gente entende esses três pilares de uma forma positiva, o procedimento se torna muito bobo. Porque Sim. aplicar ácido hialurônico, cara, eu sempre falo para meus alunos, qual o segredo de aplicar um ácido hialurônico? É inserir a agulha e apertar o dedão. É isso. Agora você tem que entender onde você está injetando, por que você está injetando, quais intercorrências você pode causar. E se causou uma intercorrência, identificar de imediato. Então, para mim, esse é um pilar assim que é essencial e não dá para fugir. E por muito tempo, talvez um tema negligenciado em muitos cursos, né? Muito. Então, acho importante esse trabalho de propagação deste conhecimento, porque, como eu vou até falar lá no momento da apresentação, eu acredito que 90% das intercorrências, das necroses que aconteceram aí recentemente poderiam ter sido evitadas se só o profissional tivesse tido mais atenção para identificar, atenção e conhecimento, né, para identificar precocemente aqui aquela intercorrência, né? E é muito importante, inclusive, Thiago, que o aluno identifique o professor que ele segue de forma geral, né? Como você falou, a gente está num momento que tem muitos cursos. Infelizmente, a gente vê que nem todo mundo está tão preparado. Às vezes, na prática, faz um bom resultado ali, mas não sabe identificar uma intercorrência. E às vezes eu já peguei, que me convidaram para dar curso, e às vezes o professor não tem um conhecimento tão amplo em relação ao tipo de intercorrência que está acontecendo. Então, nesse mundo de informações, uma pergunta que eu recebo muito no Instagram. William, eu não sei para onde eu vou, porque eu vejo tanta coisa no Instagram diferente, tanta intercorrência diferente, fica vendo coisa viralizar na TV. O que que eu faço para eu seguir um caminho? E a dica que eu dou sempre para os meus nossos alunos é: pega um mentor. Ah, eu gosto do Thiago, eu me identifico com ele, me identifico com as publicações dele, eu sei que ele é muito sério. E segue esse mentor. E por mais que você faça cursos ao redor, volta para aquele seu mentor e entenda o que ele pensa, como ele faz, porque ele já tem sucesso e ele é sério na profissão. Então, acho que é o mais importante. Então, acho importante essa miscigenação de cursos, você fazer vários cursos mesmo, entender a Com técnica de certeza. todo mundo, para que você realmente veja um olhar amplo da harmonização. Mas acho que é importante você entender quem realmente entende do assunto para voltar lá nele caso surjam algumas dúvidas, né? Porque senão a gente se perde. Porque a gente tem que tomar cuidado porque, primeiro ponto, para ser professor, basta a pessoa se titular professor, né? Colocou lá na vida, sou professor. Fez o curso no final de semana, segunda-feira Acabou. é Já é professor. professor, especialista. E a gente tem bons replicadores de técnicas por aí, né? A pessoa viu uma técnica, está replicando direitinho, enquanto tá tudo bem, né? Só que não é uma pessoa para você se basear para um caso de uma intercorrência. Então, é como você falou, procurar, a gente tem realmente inúmeros profissionais que ensinam sobre isso, que são bons nesse assunto, e a pessoa tem que se basear nesses profissionais. Se ela for ficar pensando informação em Instagram, ela realmente vai encontrar de tudo, né? Então tem que tomar cuidado porque muita informação nem sempre é algo positivo, né? Porque a gente tem muita informação, mas muita informação ruim também, né? E a gente chama isso de obesidade intelectual, inclusive, que a pessoa Sim, faz tanto curso, olha tanta coisa, que aí realmente trava e não consegue ir para a prática e atender, né? exatamente. E, Thiago, uma última curiosidade sua aí que eu Sim. fiquei sabendo. Eu tô sabendo que pela manhã você dá mata-leão nos caras por aí e à tarde faz harmonização. Que É história é essa? quase isso aí. Antes de entrar na harmonização, eu entrei na Polícia Legislativa do Senado, então já completei 10 anos lá. Então eu já rodei bastante, eu era concurseiro antes, eu fui sargento de carreira do Exército, aí técnico do Tribunal de Justiça, fui analista do Ministério Público da União. Aí que eu fui parar, enfim, na polícia, era um sonho também. Eu tô cheio de sonho, tudo eu falo que é um sonho, mas era, né? Era um sonhador. Então, sempre quis ser policial. É uma atividade que eu levo junto de atender, de dar aula. E é também uma atividade que eu pretendo levar para o resto da minha vida, independente de qualquer coisa, porque eu realmente gosto, né? Então, a gente pode se sentir realizado em diferentes atividades, né? Então, quando eu estou um pouco cansado ali, cabeça cheia, nos atendimentos, às vezes na aula, eu vou ali para a polícia.
faço meus treinamentos, dou uns tiros, né? Faço minha atividade e vice-versa, né? Então, dá para conciliar tranquilo, gosto demais e vou levar tanto a polícia como a harmonização agora, aí, se Deus quiser, pro resto da vida aí. Muito legal. E o link do direito com a harmonização é importante, né? Porque você entende de contratos, tudo isso, que eu acho que é uma das grandes falhas. Pelo menos na odontologia, que eu acompanho mais, os profissionais da odontologia têm dificuldade de fazer um contrato bem formulado, ou nem dar contrato. O paciente entra lá, faz seus procedimentos, não tem nem contrato para assinar. Então você consegue linkar muito bem, né? E é dessa forma, né? Não é só na odonto, não, é todo mundo mesmo, né? E o perigo mora aí, né? Principalmente, não, mas ele já é paciente há tantos anos, né? É. Aí quando vai ver, quando Aí dá que um é o negócio. probleminha, é aí que tá o problema. Mas é delicado mesmo, assim. Tem tudo a ver, né? Essa onda do direito médico também tá bem alta. O direito eu tive que realmente, aí, porque não tinha como, né? Aí eu acabei abandonando em determinado momento, né? Para me dedicar para a harmonização, porque aí também não tem, haja tempo também para estudar as duas áreas, né? Mas estou sempre, quando é algo que me interessa, às vezes falando sobre, sei lá, alguma notícia que saiu, uma jurisprudência, né, uma decisão judicial mais relevante, eu estou sempre pesquisando. E o bom, assim, que aí eu já consigo entender os termos, né? Então, e eu explico muito para as pessoas, saiu essa decisão falando que não pode realizar esse tal procedimento. Aí eu vou ler lá e explico para as pessoas, né? Então, ajuda bastante também, Traz uma né? compreensão, né? Sim. Tiago, agora eu vou te fazer a última pergunta, que a gente tá encerrando. Cara, nossa proposta, falei pra você que a gente ia ter uns 30 minutinhos de conversa, já tá chegando uma hora aí. Maravilha. Mas é porque o Essa, papo é muito gostoso, porque a gente fala sobre o mesmo assunto de uma forma muito parecida, então acaba fluindo. mano. Mas a última pergunta que eu faço pra todos os convidados aqui, o que que é estética pra você? A estética não é só uma realização profissional, né? É você também poder elevar a autoestima de outras pessoas. Da mesma forma que eu, como um professor ali, recebi esse convite para vir aqui, por ter tido esse reconhecimento do trabalho, é tão gratificante quando a gente faz um procedimento e o paciente fica ali todo feliz, realizado, chora muitas vezes, né? Porque você conseguiu sanar uma angústia dela. O paciente que às vezes está se sentindo envelhecida, a autoestima está lá embaixo. Então é muito gratificante. Então é também esse poder de transformação, né? De você resgatar a autoestima. E é uma área muito em ascensão ainda, tá? Grande, muito em ascensão e que demanda de bons profissionais. As pessoas questionam muito, tá saturado, tem muita gente. Tem muita gente, mas pouca gente boa, assim, pelo tanto de pacientes que a gente tem disponível, né? Então, a estética é essa área aí que, com certeza, quem tem vocação vai se apaixonar e é extremamente gratificante aí para quem consegue resistir às dificuldades, né? É isso. Tiago, eu queria continuar batendo papo aqui, a gente iria até a hora do seu voo de Ah, volta, tranquilo. mas a gente tem que finalizar. Mais uma vez, cara, muito obrigado, viu? Eu acho que a vida traz surpresas boas. Eu não tinha nem ideia do cara que tava por trás Poxa, do seu Instagram, que era super legal, mas eu já via que você era um cara legal, por isso que eu quis te convidar, te trazer aqui. Batendo esse papo, com uma horinha a gente entende já que você é um cara sonhador, um cara que tem um olhar com brilho, que você faz tudo com muita vontade, que você realmente quer fazer de forma genuína para ajudar as pessoas também. Então, quem tá olhando seu conteúdo tem um aprendizado. Eu acho que isso falta muito no mundo hoje, principalmente no Instagram. Então, as pessoas pensam muito mais o que eu vou viralizar, independente se vai ser bom pro outro ou não, eu quero viralizar e pronto, acabou. Então, é um raciocínio que eu tenho muito também, que eu posso entregar e deixar de legado pro mundo de forma geral. E eu acho que você é esse cara que realmente pensa nisso. Então, eu tô muito feliz de ter te conhecido agora pessoalmente, ter você não, aqui com a eu que... gente. Foi um papo extremamente valioso. Acho que o pessoal vai conseguir tirar bastante insight aí de forma geral. E seja sempre muito bem-vindo. A gente tem vários projetos aí na mira daqui pra frente. E eu quero contar com você com todos eles. Vou estar te convidando aí para os próximos passos que a gente der. Obrigado. Obrigado, William. Foi um prazer. E com certeza a gente vai se esbarrar muito ainda e se Deus quiser, você vai ouvir falar muito de mim ainda, porque eu ainda tenho muito que entregar, muito para mostrar do meu serviço, do meu trabalho, em todas as áreas e eu espero poder, de certa forma, lá na frente, você falar assim, poder olhar para trás e falar, poxa, eu fui um dos primeiros que convidou ele aí, olha onde que esse rapaz aí já chegou, né? Eu Eu não espero, tenho dúvida. se Deus quiser, Vou ouvir muito falar desse cara se ainda. Deus quiser.
Bom, pessoal, então, hoje nosso convidado foi o Thiago Drummond. Sigam ele nas redes sociais, que o conteúdo dele vale muito a pena. Tem muita ciência, muito conhecimento para que vocês estudem de forma séria e segura de que vocês estão vendo um bom conteúdo, além de ter um humor super sarcástico, que eu, durante a noite, passo lá no Instagram dele e fico dando risada com as publicações dele de uma forma leve, mas com conhecimento. E agradeço a todos aí pelo tempo de vocês, nos escutando um pouquinho. Espero que tenha sido valioso e que vocês tirem muitos insights para usar no consultório de vocês. E até o próximo WAcast.